que é realmente necessário para arrumar um emprego no exterior como programador? Bem-vindos de volta ao Programando na Gringa e hoje a gente vai te contar o que você precisa para arrumar um emprego na gringa como programador. Eu conversei com dezenas de programadores que eu conheço aqui trabalhando no exterior e juntei aqui o feedback e resposta deles junto com a minha própria opinião. Bom, as coisas se agruparam aqui em duas grandes áreas. A primeira é comunicação e a segunda são as habilidades técnicas. Surpreendentemente ou não, muita gente achou que a comunicação vem primeiro do que a parte técnica e eu vou te explicar por quê. Dentro de comunicação tem dois pontos críticos. O primeiro é o seguinte, você conseguir mostrar para a empresa qual é o valor que você traz. Esse meio que é o tema central de uma entrevista. O cara que tá lá contratando, essa é a pergunta que ele quer responder. Essa pessoa que tá conversando aqui comigo, essa pessoa que eu tô olhando, ela vai trazer valor para a empresa? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Tem outras coisas que englobam você conseguir fazer isso, mas a sua habilidade de conseguir mostrar isso é ponto crítico no sucesso de uma entrevista. Como que contratando você, eles vão ser melhor, mais rápido, ganhar mais dinheiro, whatever, sei lá. Essa sua habilidade de transmitir isso vai ser crítica. Que se o contratante acha que você não agrega valor, não faz sentido ele te contratar. Nada do resto que a gente vai falar importa. A segunda coisa aqui, que podia ser a primeira também, é o nosso querido, ainda em comunicação, inglês. Sim, o tão temido! Felizmente ou infelizmente, sem inglês não dá. Mas é importante entender que o inglês ele entra mais como um fator limitante. Até várias pessoas, antes de eu perguntar, não tinha nem falado que inglês era uma coisa importante, porque, óbvio, tipo assim, em inglês eu não vou nem falar, né? Mas eu acho importante explicar essa parte. O inglês vai entrar aqui mais como um fator limitante, no sentido de que tem um certo nível que você tem que chegar ali naquele nível, e se você tá abaixo desse nível, o cara simplesmente vai te cortar, ele não vai te considerar pra vaga. E pra mim, esse nível é você conseguir expressar as suas ideias em inglês. Não é você não ter sotaque, não é você saber conjugar os verbos direito, não é você ter um vocabulário incrível, apesar de que saber os termos técnicos corretos ajudam, mas sim você conseguir expressar suas ideias em inglês. Por exemplo, o cara vai te fazer uma pergunta, vamos dizer que você mandou um código lá pra ele, alguma coisa, e o cara vai te perguntar por que você escolheu isso aqui, ou por que você fez isso dessa forma. Se você não conseguir explicar aquilo, fudeu, já era. Então não é questão de você tá falando que nem um nativo lá dos Estados Unidos, sei lá. Não, o ponto principal, eu consigo expressar minhas ideias em inglês. Eu consigo, quando eu não sei uma palavra, por exemplo, fazer a frase de uma outra forma, ou explicar isso de um outro jeito que a pessoa consiga entender. Eu tenho um sotaque que não é tão ruim que a pessoa não consegue entender o que eu tô falando, fica pedindo muitas vezes pra repetir. Esse tipo de coisa vai fuder. Então, central aqui da comunicação, passar o valor que você vai trazer para a empresa e ter um inglês que você consiga transmitir ideias para o empregador. Vamos passar para a parte técnica. Ponto 3 aqui é você ter habilidades técnicas o suficiente para você construir uma aplicação do zero em um ou alguns dias. Para mim, esse é o nível mínimo ali também, que se você não tiver nisso, não vai dar. É uma das práticas mais comuns. O empregador te dá um certo requisito e você tem que construir aquilo em um ou alguns dias. Então você vai ter lá um certo período, normalmente é alguns dias, tipo 3 dias assim, para construir aquilo e mandar de volta como resposta, como tipo um teste, entendeu? A maioria das empresas usam isso. Se você não consegue fazer isso, realmente fica difícil mostrar suas habilidades para eles. Aí claro, daí pra frente, tudo que você tem de boas práticas, de seu código é legível, tem um README legal, então tem documentação, tá com testes automatizados, todas essas coisas de boas práticas vai determinar, sei lá, o nível que você consegue entrar de posição, entendeu? Mas o básico ali, cara, é você conseguir construir isso do zero de uma maneira boa e conseguir entregar dentro do período que ele pede. Então pra mim esse é um bom termômetro de você já tá num nível de fazer isso ou não. Aí claro, isso vai depender da vaga, né? Dada a sua vaga, fazer uma aplicação relevante nesse aspecto. Então, por exemplo, pra mim era fazer o back-end normalmente, quando eu entrei lá na empresa de desenvolvimento de jogo, era ter um joguinho lá, o cara dá um negócio besta pra você. Besta assim, simples
simples o suficiente pra ser feito em um dia, digamos assim. Tem um joguinho lá que você joga as bolinhas lá e junta 4 bolinhas e ganhou, cara. Tipo assim. Então faz isso em 4 dias da melhor maneira que você conseguir nesse tempo, entendeu? Ou às vezes não deu tempo pra mim, nesse daí ele não deu um tempo. Falou assim, faz isso de uma forma que consiga demonstrar suas habilidades. Então nesse caso pra mim foi focado em back-end, né? Mas nessa mesma empresa, por exemplo, o teste do front-end era o mesmo. Só que você tinha que fazer o front-end desse mesmo jogo, entendeu? No mesmo período aí. Então acho que a ideia básica é a mesma, independente de qual posição que é. Normalmente na linguagem que você tá se inscrevendo. Claro que isso pode ser burlado. Porque o que pode acontecer é que o cara tá usando uma linguagem que você ainda não domina, mas você quer aprender. Então mostrar que você é um bom programador em alguma linguagem vai ter que ser o suficiente, se você ainda não sabe aquilo. Bom, em termos técnicos de desenvolvimento é mais ou menos por aí. E aí, um quarto ponto aqui que entrou mais como um diferencial, eu diria, para você aumentar suas chances, é saber um pouco de DevOps. Ou seja, como que você faz o deploy da sua aplicação, tem integração contínua, tem monitoração, todo esse tipo de coisa, saber o básico de Linux, de alguma plataforma cloud como AWS, Heroku, DigitalOcean, Linode, não todos, tipo um deles pelo menos, e saber. Isso acaba sendo uma coisa que não é todo mundo que sabe. Então se você consegue ter esse conhecimento, vai te ajudar bastante. E eu até explico por quê. Por quê que isso é importante? Muitos dos lugares que você vai entrar, eles estão usando uma metodologia ágil. Então vamos dizer que você tem um time lá de, sei lá, 3 a 7, 8 pessoas. Nesse tipo de ambiente, não vai ter uma pessoa dedicada para testes, uma pessoa dedicada para DevOps. Então, todos os desenvolvedores vão ter que fazer todos os papéis. Não vai ter o seu cara querido lá deployando todas essas coisas para você. Você vai ter que se virar nos 30 aí. Então, como a maioria das vagas hoje estão em algum ambiente que são, ou pelo menos estão tentando ser ágil, isso acaba sendo muito importante, você saber como lidar com todas essas partes de DevOps. Pelo menos num nível básico, que você consegue se virar nos 30 aí. Bom, é isso, não quero estender muito esse vídeo, apesar de deve estar longo pra caralho. Eu vou usar essas áreas aqui também pra direcionar aqui o canal, pra fazer os próximos vídeos. A gente vai falar e tentar te ajudar aí em cada uma dessas áreas, certo? Então se você curtiu o vídeo aí, dá um like, se inscreve aí no canal, porque se você quer programar na gringa, vem comigo! Até a próxima.